Muito bom dia para você, querido ouvinte. Você está sintonizado na 91.3 Rádio Logos FM e este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, começando neste exato momento, feito para você com muito carinho, buscando o seu crescimento na graça e no conhecimento das verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Muito obrigado por sua audiência. Que paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida e no seu lar, e você possa, com suas palavras e atitudes, exalar o bom perfume do amor de Jesus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos louvar e agradecer ao Pai por todos os seus benefícios, por todos os seus cuidados, amor e proteção para com todos nós, não é verdade? Eu sou o pastor José Maria e estou no estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, juntamente com Ira Marmonte, nosso diretor, e com o pastor Léo Cristóvão, nessa dobradinha, dedicados a levar até você conteúdo bíblico para a sua edificação. Muito bom dia, Iramar, muito bom dia, pastor Léo. Eles já estão aqui a postos, esperando a sua mensagem de texto ou mensagem de voz. Faça isso, mande para o nosso WhatsApp, o DDD 85 99962 0075 99962 0075. Você já pode mandar o seu pedido de oração, o seu comentário, a sua sugestão. Tudo isso vai ser lido, vai ser ouvido e vai ser tratado com muita discrição, com muita atenção por todos nós aqui. Muito bom dia também para Del que está nos estúdios da Rádio Logos FM, trabalhando ali incansavelmente para transmitir o nosso programa Sintonia Bíblica até você na manhã deste domingo. E aí, em casa, no carro, no trabalho, está você, que é a razão de ser do nosso programa, a razão de ser do programa Sintonia Bíblica. Nosso muito obrigado de coração por abrir a porta da sua casa, por nos permitir entrar, por essa carona tão gostosa que você nos dá no seu carro, por nos receber no seu trabalho, por podermos compartilhar esse tempo com você nesta manhã de domingo. Daqui mais um pouco teremos a nossa aula da EBD e hoje, mais uma vez, teremos o prazer de receber o professor André Cavalari. Ele é professor da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja, esse jovem servo de Deus, dedicado e incansável, em especial na transmissão dos cultos da nossa igreja ao vivo, utilizando com muita proficiência, com muita competência das tecnologias disponíveis. Bom dia, André. Grande alegria revê-lo aqui no programa Sintonia Bíblica. Bom dia, pastor. É uma grande alegria estar de volta e poder falar a cada um dos ouvintes nessa manhã. Amém. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Este bloco está no finalzinho, mas Iramar e pastor Léo continuam esperando você, aguardando a sua mensagem de texto ou de voz pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 85 é o DDD, 99962 0075, 99962 0075. Escreva, mande um áudio, diga o que é que você está achando do nosso programa. É muito importante a sua opinião, a sua participação. Jesus, o Alfa e o Ômega, está assentado no trono, à direita de Deus, com anjos cantando Santo, Santo, Santo. Vamos ouvir agora uma música cujo tema é Alfa e Ômega, interpretada pelo grupo Caris. Enquanto você ouve essa inspirativa música, corra, separe a sua Bíblia, papel, caneta para fazer as anotações, porque daqui a um pouquinho nós vamos estudar sobre batismo nas águas, baseado em Romanos capítulo 6, versos 3 a 5. Então fique aí, daqui um pouquinho mais estaremos de volta. É só o tempo da música. Tu que estás assentado cantando
Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Voltamos com o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela Sintonia 91.3 Rádio Logos FM. Muito obrigado por sua audiência. Sua mensagem para nós com uma opinião sobre o nosso programa é muito importante. E você também pode mandar o seu pedido de oração. Então grave um áudio, mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp de DDD 85 99962 0075. 999620075. Iramar e o pastor Léo já estão aqui com o telefone nas mãos esperando a sua participação. Vamos agora à nossa reflexão. Você já entregou a Deus o que você precisa? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Imagine, querido ouvinte, a seguinte cena. Você entra no restaurante, chama o garçom e pergunta: Garçom, o meu pedido já está pronto? Aí o garçom olha assim, com aquela cara de espanto e pergunta para você assim: Como assim? Quando foi que o senhor fez o seu pedido? Aí você diz para o garçom: Pois é, eu não fiz o pedido. Eu imaginei que vocês soubessem o que eu gosto e que eu preciso comer. É mais ou menos isso que fazemos com Deus. Muitas vezes nós esperamos Ele atender as orações que nós não fizemos, né? Ou aquelas orações que nós não fizemos com fé. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 2, que a gente faz tudo para ter e para ser, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não pede a Deus. Aí eu te pergunto, Deus vai te dar tudo o que você pedir? Claro que não. Claro que não. E por quê? Na sequência de Tiago, capítulo 4, o verso 3 diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para gastar na satisfação dos nossos desejos mesquinhos, dos nossos desejos fora da vontade de Deus. Com isso eu aprendo que o meu pedido deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14, diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Minha irmã, meu irmão, querido ouvinte, em vez de você se afligir, em vez de você ficar falando sobre seus problemas com todo mundo, em vez de você tentar resolver tudo sozinho, entregue essas suas causas ao Senhor e diga a Ele: Senhor, eu vou confiar em Ti com relação a isto, com relação a este problema, independentemente do resultado. E Ele vai honrar, com certeza, vai honrar sim a sua fé. Paulo escreveu: Orem e peçam a Deus tudo o que vocês necessitam, sempre dando graças. Então, do que é que você precisa? Olha só o que aqui diz em Lucas 12:32. Jesus disse que alegra grandemente ao seu Pai conceder-lhe os benefícios do seu reino. Então, diga a Deus quais são os desejos do seu coração. Não se esqueça de agradecer quando receber a resposta do Pai. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Entendam isso. Que o Senhor possa, então, nos abençoar. Os problemas estão surgindo? Você está enfrentando provações? Ponha sua fé em Jesus, aquele que é o nosso mediador junto ao Pai. E esses problemas serão jogados por terra. E as provações, você conseguirá passar por elas vitoriosamente. Nós vamos declarar essa verdade de forma cantada. Então, ouça esta canção e sinta o amor de Jesus junto com você. A música é Não Há Barreiras, interpretada por Álvaro Tito. Se você ainda não pegou sua Bíblia, corra, pegue, abra, pegue também papel, lápis para fazer as anotações da lição, que já vai ser no próximo bloco. Fique conosco na 91.3 Rádio Logos FM, que já vamos voltar em definitivo com o professor André Cavalari e a aula de hoje sobre batismo. Sei que os problemas
nas muralhas do temor, hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta, agora em definitivo, para estudarmos com o professor André Cavalari acerca do batismo nas águas, baseado em Romanos capítulo 6, versos 3, 4 e 5. Professor André, o batismo de que trata esse texto é por imersão. Mas nós sabemos que tem o batismo por aspersão, batismo por efusão, e causa confusão em muita gente. A propósito, qual é o batismo que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele escreve aos Romanos? Pronto, vamos lá. Nessa manhã, primeiro, mais uma vez, é uma grande alegria, um grande privilégio nós estarmos juntos nessa manhã para a gente poder falar um pouquinho, refletir sobre a palavra de Deus. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre batismo. E para a gente poder entender
O que a Bíblia fala sobre o batismo? Será que é o batismo que traz salvação? Quais são os tipos de batismo? O que os batistas pensam sobre isso? A gente precisa voltar lá para o começo, essa pergunta que eu acabei de fazer. Será que é o batismo que traz salvação? Pode ser que você, querido ouvinte que esteja ouvindo a gente aí nessa manhã, já tenha pensado sobre isso. Já tenha, de repente, ido ver alguém se batizar e pensando que naquele momento, naquele ato, a pessoa estava sendo salva, né? Mas já vou começar respondendo que não, o batismo ele não traz salvação. E o que é que traz, afinal? Aí nisso a gente vai voltar um pouquinho, na verdade vamos entrar agora na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Mas tem aquela história também das ordenanças, né? Isso. O batismo é uma delas. É uma ordenança, sem dúvida nenhuma. E a gente vai ver um pouquinho que ele é uma ordenança divina, que foi uma coisa que Deus ele não só nos ordenou, mas ele fez na prática, através do filho dele. É um dos textos que a gente vai ler daqui a pouquinho. E ele é um ritual, mas vai um pouco além disso. É um ritual na vida do cristão, mas ele não é só um ritual. Ele possui um significado extremamente importante de uma demonstração pública da sua fé, né? Então vamos lá. No livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Diz o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então o batismo ele não traz salvação. O que traz é de fato nossa fé em Cristo Jesus. Mas o batismo, ele é um ato que torna pública essa nossa decisão da salvação, né? O batismo, ele é uma consequência da salvação e mais que isso, ele é uma ordenança de Cristo, como você acabou de falar. E aí, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, nós temos a grande comissão e uma grande ordenança de Jesus que muitas pessoas sabem até decorado até hoje em dia, um dos versículos dos embaixadores do rei que eu aprendi desde menino, desde criança, decorei esse trechinho do capítulo que fala o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então não é só um ritual, é um importante significado na vida de um cristão. Foi falado justamente por Jesus. Exatamente. Falou com autoridade, porque no verso 18, você falou do 17, né? No verso 18, Jesus diz que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Exatamente. E nós somos, a partir do momento que a gente se batiza, nós somos chamados de novas criaturas, né, em Jesus. Isso é legal, porque tem até uma música, né, com esse título, Nova Criatura, que muita gente pede no batismo. Aqui na igreja, só para contextualizar alguns ouvintes, quando a pessoa se batiza, logo após ela emergir das águas, toca um trechinho de uma música escolhida por ela. E muita gente escolhe uma música que o refrão diz: eu sou nova criatura, aquele que está em Cristo é nova criatura. E naquele momento, de fato, a pessoa se torna uma nova criatura, né? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando eu falar exatamente sobre o batismo por imersão, que é o batismo que os batistas escolheram, né? Mas nós somos chamados então de novas criaturas a partir do momento que a gente toma essa decisão e pratica esse ato público de mostrar para outras pessoas a decisão que nós já havíamos tomado. E aí tem uma história engraçada que eu lembro. Tem um funcionário muito antigo aqui da igreja, que o nome dele é Joãozinho, e ele é o responsável normalmente por encher o batistério, né? Então quando vai ter um batismo ali no domingo, ele tem aquela missão, e é um processo um pouco lento, né? Porque o batistério grande para poder encher todo ele é o responsável por fazer encher, esvaziar. E teve uma vez, antes ou depois de um batismo, que ele precisava entrar na água para poder retirar alguma coisa que tinha ficado lá dentro. O meu pai, que é o pastor aqui da igreja, falou para ele: Joãozinho, pega alguma coisa ali dentro do batistério, mas para entrar ele precisava se molhar, entrar com a água aqui na cintura, né? Isso foi, na verdade, após o batismo já. E aí ele falou: pastor, eu vou entrar nessa água aí que tá cheia de pecado. Imagina. Então é engraçada a visão, né? De que a partir do momento que a pessoa mergulhou, seus pecados ficaram ali na água e ela saiu como uma nova criatura. É engraçado o pensamento, mas não é... A gente entende, né? O fato dele ter falado isso é exatamente por essa simbologia, né? Ah, André, mas significa que a partir do momento que eu me batizar, que eu sair da água, o meu pecado vai ficar para trás e eu não vou mais pecar? Lógico que não, né? Nossa natureza, ela é pecaminosa, nós vamos continuar falhando, mas que vai mudar a nossa concepção de que nós temos um Deus que nos perdoa de todos os pecados, que nos salva, e o batismo ele torna isso
de forma mais pública. Né? Inclusive, professor André, no grego a própria palavra batismo vem de bapto e baptizo, né? E tanto na igreja secular como no grego secular, como no grego clássico, essa palavra expressa justamente a ideia de imergir, de mergulhar. Não é isso? Exatamente. E o batismo, ele existe desde a época dos judeus também. E ele significava exatamente a purificação, consagração a Deus, né? Por isso, essa simbologia tão importante para o meio batista da imersão, né? Por que imersão? Porque ser mergulhado nas águas significa a morte para o pecado. E ao sermos emergidos, nós demonstramos uma vida nova, limpa e purificada por Jesus. Aí, por falar em purificação, nós podemos ir lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, quando Naamã foi impelido a fazer isso, né? A mergulhar no rio, mesmo ele resistindo muito, tal, mas ele teve que mergulhar ali 7 vezes para ficar purificado da sua lepra, né? Verdade. E nós temos inúmeros exemplos de batismo, de fato, na Bíblia, e inclusive o próprio Jesus, como eu mencionei aqui no começo, né? Ele aprovou o batismo até na prática, quando ele foi batizado por João Batista. Vamos ler isso, o que fala na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 a 17. Então, Mateus 3, de 13 a 17, o batismo de Jesus. Diz o seguinte: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E deve ter sido uma cena linda, né? Jesus sendo batizado ali por João Batista e provando isso na prática, né? Que mesmo ele sendo Deus, estando aqui na Terra, ele também foi batizado, né? Como um ato público. Exatamente, e essa decisão que nós precisamos tomar também, ainda hoje em dia, mais de 2000 anos depois. O exemplo maior, né, que ele nos dá é justamente ele mesmo realizando na prática ali aquilo que ele nos mandou que nós fizéssemos. E João Batista interviu falando: olha, eu preciso ser batizado pelo Senhor, e de fato todo mundo acho que esperava ser batizado por Jesus, mas ele falou, olha, convém que assim façamos, né? Agora eu preciso ser batizado também, né? E João Batista foi e batizou Jesus, e ele provou isso de forma muito prática. E é muito legal a gente ver isso. André, no início já do nosso bate-papo aqui, dessa aula, eu fiz um trocadilho aqui de palavras com imersão, aspersão, efusão, e falei em confusão também, que isso gera tudo. Nós, batistas, e muitas outras igrejas cristãs, evangélicas também, elas adotam o sistema por imersão. Isso. Mas tem igrejas, por exemplo, a presbiteriana adota o batismo por aspersão. A igreja católica já adota o batismo por efusão. Né? Afinal, todas essas coisas, como é que isso funciona? Pronto. Vou para um exemplo prático. A minha esposa, hoje ela congrega aqui na primeira igreja batista junto comigo, mas quando eu a conheci, ela tinha chegado aqui na igreja há pouco tempo, ela veio da igreja presbiteriana e ela foi batizada lá quando bebê, quando criança, né? E aí quando ela chegou aqui na igreja, ao conviver, ao ter essa convicção, assim, de forma mais plena, já estando com seus 18, 20 anos de idade, ela optou por se batizar novamente. E o batismo por imersão. Entendendo, e a nossa concepção de valorizar um pouco esse tipo de batismo por imersão, é exatamente pelo que eu falei, né? Ser mergulhado nas águas tem essa simbologia de morrer, deixar o pecado para trás, e ao sermos emergidos, a gente demonstrar uma vida nova, limpa e purificada por Jesus. E aí a gente faz isso, normalmente, André, mas a partir de que idade que isso acontece? Normalmente a partir dos 7, 8 anos de idade, quando a pessoa já tem uma própria noção e ela escolhe fazer isso. É o que nós acreditamos aqui. Eu lembro, por exemplo, que eu me batizei no dia 1º de julho de 2001. Tava
prestes ali a completar 8 anos de idade, quando eu tomei minha decisão por Cristo, conversei com meu pai em casa, logo no primeiro domingo vim aqui na igreja, levantei a mão, ele fez um apelo ali estratégico para eu poder levantar minha mão e ir lá pra frente. E um tempo depois escolhi me batizar já com essa consciência de que eu era pecador, que eu era dependente de Deus e que eu escolhi aceitá-lo como meu salvador, o Senhor da minha vida. Então por isso que a gente incentiva essa decisão quando a pessoa já tem uma certa consciência, né? E aqui na igreja, por exemplo, as pessoas passam por um curso, uma classe de batismo para poder não se batizar tão verdinha na fé, mas ter um pequeno conhecimento sobre quem é Jesus, sobre o que é Trindade, o Pai, Filho, Espírito Santo, o que significa a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, alguns conceitos básicos da vida cristã que são abordados na classe de batismo. Isso não é regra, não é toda igreja que tem um curso de batismo assim. Também não é condição para você se batizar. Também não, não né? é. Também não é. A gente enxerga como um adicional muito legal, que pode acrescentar uma bagagem importante para a vida de um recém-convertido. Para você tomar esse passo tão importante, consciente do que você efetivamente está fazendo. Exatamente. Mas eu, por exemplo, já fui para uma igreja lá nos Estados Unidos, estava lá na Igreja Batista de Orlando, onde alguns batismos estavam acontecendo lá no dia, e a pessoa tomava decisão pelo batismo na hora, não havia assim uma preparação prévia, né? Mas se, por exemplo, um visitante estivesse lá na igreja e quisesse batizar naquele momento, ele poderia chegar lá e ser batizado, né? Então são ideias diferentes. A gente aqui, como eu falei, prioriza que as pessoas passem primeiro por um curso, mas não é uma regra. O mais importante é a decisão de ter Jesus como seu salvador e a consciência de tomar aquela atitude de ser emergido, né, no nosso caso aqui, sair das águas para poder ser purificado em Jesus. Mas existem diferentes tipos de batismo, como você falou, na igreja católica, na igreja presbiteriana. O nosso aqui é um deles, mas a gente está sempre pensando nesse conceito de imersão, a importância dela, o fato de deixar para trás a velha criatura e a partir daquele momento nós nos tornarmos uma nova criatura em Jesus. Inclusive com relação a essa obrigação que você falou que não existe na igreja necessariamente de fazer esse curso, aí me remete também à questão do eunuco que foi batizado por Filipe. Sim. Né? O eunuco falou, eis aqui a água, o que é que me impede de ser batizado? Uhum. Né? Eu lembro que quando eu mencionei essa história dos Estados Unidos, quando eu fui a uma igreja lá, e eu comentei com meu pai, né, que é pastor, pai, mas será que o ideal não é... Aí ele comentou exatamente comigo esse texto do eunuco, né, relembrando essa história, que de fato, às vezes a igreja escolhe por isso, né, por um batismo assim mais repentino, a pessoa tomar a decisão e se batizar, como nós temos exemplos claros na Bíblia, como esse do eunuco, e como eu falei, o que a gente escolhe aqui na igreja é simplesmente uma questão de a pessoa se sentir um pouco mais preparada e ter um conhecimento um pouco melhor sobre o dia a dia de um cristão, né? Sobre quem é Jesus e aprender esses conceitos que eu acho que é muito importante e é legal para ela já se batizar com um certo conhecimento. Né, se ela tomou a decisão de se batizar e ela espera 2, 3 meses para fazer um curso, qual que é o prejuízo que vai ter na vida dela, né? 2, 3 meses? Pelo contrário, eu acho que vai ser um ganho a mais. É verdade. Né? Então, eu acho isso muito válido também. Nesse tempo de pandemia, a gente teve até que se reinventar. Né, as turmas que aconteciam de forma presencial aqui na igreja começaram a acontecer de forma online. Eu mesmo estive gravando vários e vários testemunhos junto com meu pai, com os pastores aqui da igreja, de profissão de fé, né, as pessoas contando como foi de fato que elas tomaram a decisão de seguir Jesus. E depois foi uma grande alegria ver essas pessoas sendo batizadas, né, com todos os cuidados aqui na igreja. Foi um batismo completamente diferente de todos que nós já tivemos nesses 90 anos de existência, né? Mas foi uma experiência legal também, uma experiência bem válida de batismo em tempos de pandemia. Vamos lá, vamos seguir então. A gente falou um pouquinho já sobre a importância do batismo, a importância desse ato. Falamos sobre o fato de Jesus ter aprovado o batismo na prática e de nós sermos novas criaturas a partir do momento que a gente se batiza. A gente viajou aqui por alguns textos bíblicos, né, até de quando Jesus foi batizado por João Batista. E assim como o casamento, que é um ato público da união de duas pessoas, o batismo ele também tem uma certa união, vamos dizer assim, né? E André, qual que é essa união? É o fato de nós nos tornarmos um, né? Nós nos tornamos um só com Jesus e mais do que isso,
é o compromisso que nós estabelecemos com a igreja. E agora eu vou entrar um pouquinho nessa questão. Por exemplo, a igreja batista, para nós os batistas, a partir do momento que a pessoa se batiza, ela está não só vivenciando tudo isso que eu acabei de falar aqui e tendo uma atitude pública da sua salvação, mas também está estabelecendo um compromisso com a igreja. Então, por exemplo, aqui na primeira igreja batista de Fortaleza, quando uma pessoa se batiza, ela está se tornando também membro da igreja. E a partir daquele momento, ela vai poder participar das decisões da igreja, vai poder votar em uma assembleia, vai ser um membro da igreja, né? Então, o batismo ele vai além desse significado, né, desse ritual, mas também tem essa etapa a mais, vamos dizer assim, né? João Crisóstomo, ele falou ali entre 347 e o ano 407 depois de Cristo, que o ato do batismo em si ele é carnal, porque nós estamos mergulhados na água, mas o efeito do batismo é espiritual, porque nós naquele instante ali, naquele ato simbólico, nós somos libertados do pecado, né? Verdade. E a partir do momento que a gente está numa igreja e talvez você já tenha visto alguém de igreja chamar, pode ser que você nunca tenha ido a uma igreja, mas esteja escutando a gente nessa manhã, já viu talvez alguém de igreja se chamar, ô irmão, meu irmão em Cristo, é exatamente isso, né? Nós sermos um só com aqueles que professam a mesma fé em Cristo, né? Então por isso essa união, o fato da gente chamar alguém de irmão é porque nós somos todos filhos de Deus e essa identificação. Eu falei um pouquinho sobre o fato da gente não concordar, por exemplo, aqui na igreja batista, com nem não concordar, eu diria, é não realizar batismo em bebês, né? O fato de esperar um pouco mais justamente para ter essa consciência de você tomar a decisão de se batizar, né? Então, o batismo, assim como o casamento, como eu falei, é um ato público de uma união. Uma união com Deus, uma união até mesmo com a igreja, né? E a imersão ela não é só nas águas, mas ela também é no corpo de Cristo, como isso que eu acabei de comentar. Vamos lá, continuando, dando seguimento, a gente vai ver mais alguns textos bíblicos que falam sobre batismo. Um deles está lá no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4:4. Se você estiver com a sua Bíblia aí, Apóstolos, pode acompanhar junto com a gente. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Aí reforçando um pouquinho, reiterando o que eu acabei de falar, né? Há um só corpo e um só Espírito. E esse corpo em Cristo Jesus. E agora no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Se você tiver uma Bíblia aí perto aí na sua casa, abra para você poder acompanhar junto com a gente. Gálatas 3, 28. Diz assim a palavra de Deus: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Crenças tão diferentes, povos tão diferentes, lugares tão diferentes, mas não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. E como eu falei, os batistas, por exemplo, eles se tornam membros de uma igreja após o batismo. Mas o mais importante não é o ato do batismo em si, mas sim o que acontece após o batismo. Eu, infelizmente, nesses meus quase 30 anos de idade, 27 anos de idade, já vi vários exemplos de pessoas que se batizaram na igreja e que depois se desviaram dos caminhos de Deus, né? Eu, inclusive, já fui escolhido. Aqui na igreja a gente tem o hábito de, quando a pessoa vai se batizar, ela tem algum padrinho, vamos dizer assim, para poder estar ali naquele momento, compartilhando junto, segurando o microfone. E ajudar também na caminhada após o batismo, pronto, né? É exatamente esse o papel, de não só naquele momento, mas de depois de acompanhar. Eu fui, por exemplo, o padrinho da minha esposa, né? Então me sinto no papel de ajudá-la, assim como ela me ajuda na minha caminhada espiritual, eu poder ajudá-la, incentivá-la. Então, a gente tem esse papel, mas eu já tive, por exemplo, a infelicidade de ser o padrinho de uma pessoa que hoje, de mais de uma pessoa talvez até, que hoje está completamente desviada dos caminhos de Deus, né? E eu algumas vezes me sinto na obrigação e chego junto e converso e tento trazer ela para perto, mas a pessoa tomou algumas decisões, mesmo após se batizar, que acabaram levando ela para longe dos caminhos de Deus, né? Então isso entristece o nosso coração, ver que a pessoa de fato já tomou uma decisão, se batizou e manifestou aquilo ali de forma pública, mas depois, hoje em dia, está caminhando longe, né? Isso entristece bastante o nosso coração. É uma ordenança, como nós já falamos no início do bate-papo aqui, mas você mesmo falou com muita propriedade que não é uma condição necessária para a salvação. Sim. Na verdade, tanto é que nós temos um exemplo clássico,
que é o ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus, né? Ele não tinha a mínima condição de ser batizado ali, mas Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus como sendo Deus, como sendo Salvador, e que tinha realmente essa capacidade de resgatar os seus pecados que eles tinham cometido até então. É verdade, é verdade. Esse exemplo é muito bom porque realmente faz a gente pensar que de fato a salvação, o batismo ele não traz salvação. Apesar dele ter um significado importantíssimo na vida, na caminhada de um cristão, e não só o ato em si, como nós falamos aqui, principalmente após o ato, né? Agora eu manifestei publicamente a decisão que eu tomei, e aí é um compromisso a mais, né, que eu estou tomando com a igreja, com as pessoas, com os meus familiares. Isso é muito importante. Eu lembro de uma boa recordação que eu tenho. No dia do meu batismo, eu trouxe aqui para a igreja para visitar uma funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, ajudava a gente lá com serviços domésticos, e nesse dia que ela veio pela primeira vez a uma igreja evangélica, ela tomou a decisão, se converteu em Jesus. Hoje ela já está morando com o pai, faleceu há uns 7 anos atrás, mas nesse dia ela tomou a decisão de aceitar Jesus e depois a vida dela mudou completamente, assim, as convicções dela, e ela de fato viveu os últimos anos ali da vida dela como uma verdadeira discípula de Jesus. E ela gostava muito de falar, então por onde ela andava, e no ônibus, na rua, gostava de falar da decisão que ela tinha tomado. E foi no dia do meu batismo aqui na igreja, eu nunca vou me esquecer. E uns anos depois ela faleceu repentinamente, mas nosso coração ficou grato, ficou alegre pelo fato dela ter tomado uma decisão e uns anos depois até ter se batizado aqui na igreja também, né? Mas foi muito importante, e a decisão que ela tomou alegrou muito nosso coração. O apóstolo Paulo, ele falou que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando ele escreveu aos Romanos, ali pelo capítulo de número 6, ele faz uma pergunta bem instigante. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Olha só que interessante, né? Aí ele vai e justifica, portanto, nós somos sepultados com ele na morte por meio justamente do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi crucificado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Ou seja, quando a gente, como você falou, quando a gente emerge das águas, né? Nós estamos assim, sepultados com Cristo e ressuscitados para uma nova vida. É verdade. Não é verdade? E o batismo, ele vai refletir exatamente essa mudança de vida, né? Essa decisão que nós já tomamos, né? E tem um texto muito legal sobre isso, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 3. Então, se você tiver com a Bíblia aí perto, se não tiver, não tem problema, você vai escutar o que fala nesse texto bíblico. Lucas 3, do versículo 8 ao versículo 14. Diz o seguinte: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além daquilo que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. E esses conselhos aí de João é exatamente porque as pessoas estavam perguntando: o que nós precisamos fazer para ser batizados? Ele falou: olha, é mudar de vida, né? Você não mentir, não roubar ninguém, como ele falou aí nesses conselhos, né? Não cobrar nada além do que foi estipulado, ou seja, não enganar ninguém. Ou seja, o batismo ele reflete uma mudança de vida, né? Outra coisa que o batismo tem um significado grande é que ele é consequência da nossa fé e da nossa conversão. A gente falou aqui, e a Bíblia tem vários textos bíblicos sobre isso, mas só reiterando, lá em Atos capítulo 8, dos versículos 36 a 38, a gente tem um exemplo claro disso, que é consequência da nossa fé e da nossa conversão. Prosseguindo pela estrada, que é exatamente o texto do eunuco, que a gente falou aqui agora há pouquinho, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. É mais ou menos o que a gente faz aqui na nossa igreja. Sim. Né? Quando o candidato ao batismo fica ali na frente da assembleia, né? E relata a sua experiência de conversão. Isso mesmo. É o que nós chamamos de profissão de fé, né? Que eu falei que nesse tempo foi online, mas... E que é tão legal a gente ver a pessoa contando a história da vida dela, né? E como Deus transformou, muitas vezes, a história dela, de toda a família. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir essas histórias. Interessante, professor André, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, verso 6, ele diz: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. E mais para frente, ele diz assim no versículo 11: nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, né? O despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Porque naquela época tinha que ter esta marca no corpo, né, da circuncisão, que era cortada a capa do prepúcio e tudo mais. Mas isso de nada valia se no coração você realmente não tivesse Cristo. E ele avança mais um pouquinho para dizer no verso 12: sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É um simbolismo muito forte, é uma coisa muito séria a decisão de se batizar, né? Verdade. Que é um reflexo, pastor, de que nós aceitamos a mensagem de Cristo, né? Como a gente falou, não é o que vai trazer salvação, mas é um reflexo, uma decisão que você está tomando, que é consequência daquilo que você já escolheu antes, né? E aí tem até mais um texto que fala sobre isso. A gente está aqui falando sobre vários textos bíblicos, porque de fato a Bíblia fala bastante sobre isso, sobre salvação, sobre batismo, que está lá em Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? Ou seja, é o reflexo de que aceitamos verdadeiramente a palavra de Cristo, né? É a mensagem de Cristo na nossa vida. Inclusive, com relação a essa questão das 3.000 almas, há quem questione assim: mas como? Eles foram batizados? Dava para batizar tanta gente? Tinha água suficiente ali para tanta gente? Mas você olhando a arqueologia bíblica, você vê que havia muitos tanques ali, que sim, era possível. E muitas vezes os batismos aconteciam em mar, em um lugar aberto, né? Eu mesmo já tive o privilégio de ver uns anos atrás o meu pai realizando um batismo lá na cidade de Camocim, perto de Camocim, outro em Oroz, de igrejas que não tinham batistérios, não tinham nenhum sítio com uma piscina para poder batizar. E o batismo foi feito ali em Rio, até na própria praia, no mar. Já vi também batismo de amigo meu no mar, com a onda quase derrubando ele ali no batismo, mas foi uma experiência muito legal, né? E de fato, o batismo nas águas pode ser realizado em outros locais, e era realizado assim na época de Jesus, né? E eu imagino uma cena dessa, né? Do batismo de 3.000 pessoas, como deve ter sido assim... Maravilhoso. Uma experiência impactante. Verdade. É isso aí, caminhando para o nosso final... Né, um último texto que eu queria trazer é exatamente um texto que fala que o batismo ele representa que nós de fato pertencemos ao corpo de Cristo. E está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 12 a 14. Repetindo, 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E exatamente o corpo ele está formado, né? A Igreja de Cristo está formada por pessoas que de fato escolhem verdadeiramente crer em Cristo Jesus e ser salvo, né? E o batismo ele é consequência dessa decisão que a gente toma. A gente fala que é uma etapa muito importante na vida de um cristão, né? Um passo a mais na caminhada de fé. Não é o que vai salvar, mas tem uma simbologia importantíssima e de fato pode ser até um divisor de águas na vida de um cristão. E ser mergulhado nas águas então significa morte para o pecado. Ser emergido das águas demonstra que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, limpa, purificada, e que de fato a partir daquele momento nós estamos tornando a decisão que nós já tomamos pública.
e é um ato muito bonito, né? Eu particularmente me emociono muito ao ver uma pessoa se batizar, principalmente quando a gente conhece a história daquela pessoa, quando a gente viu tudo que a pessoa... Nossa, a gente já viu casos aqui na igreja de pessoas, às vezes até um cônjuge de alguém que já era daqui da igreja, que demorou 20, 30 anos para se converter, né? E tomou essa decisão, de repente em casa, em algum outro lugar, mas resolveu tornar essa decisão pública através do batismo. E a partir do momento que aquela pessoa se batizou, acho que foi a igreja inteira chorando, muita gente emocionada, por saber tudo que já tinha acontecido antes na vida dessa pessoa, né? Eu tive o privilégio, professor André, de batizar o crente batista mais antigo, mais idoso do Brasil. Eu lembro dessa história. Pois é na Igreja Batista Filadélfia, lá em Maranguape. Ele, infelizmente, faleceu ano passado com a Covid, né? Mas não porque ele tenha relutado em tomar esse passo do batismo, não. É porque ele realmente se converteu já com idade bastante avançada. Mas aí me vem um questionamento. Suponhamos que esta pessoa ou qualquer outra pessoa não tenha as condições físicas para ser imersa nas águas, mas ela quer se batizar. Aí vem o outro batismo, neste caso aí, por exemplo, por efusão, seria válido? Com certeza, com certeza. Porque é apenas um simbolismo, né? Eu acho que é o fato, é a decisão que a pessoa toma, né? De se batizar. É lógico que, lembrei aqui agora de uma outra história, são tantas histórias de batismo, né? Uns anos atrás nós tivemos aqui o batismo, por exemplo, de uma anã aqui na igreja, que tinha dificuldade da locomoção para poder... no batistério... já ia entrar sendo imersa, né? Não tinha como, como ela caminhar até lá. Só que a gente montou uma estrutura aqui na igreja para ela poder ser batizada. Colocamos ali no batistério algumas cadeiras, fazendo um caminho para ela poder chegar até o pastor. E como as cadeiras eram leves, elas iam ficar flutuando, a gente teve que colocar alguns tijolos. Foi uma grande logística, uma grande estrutura ali para poder fazer um caminho para ela chegar até o pastor e ele conseguir batizá-la. E deu certo, foi super legal a experiência, né? Mas se por acaso ela não conseguisse ser batizada, se a gente não conseguisse providenciar, não teria problema nenhum ela ser batizada por aspersão ou por efusão. Né, o que vale de fato é a decisão, é o ato público que ela está tomando e a decisão que ela já tomou. Que bom. Temos mais alguma coisa a acrescentar? Não, só reforçando, e você, querido ouvinte, que ouviu a gente nessa manhã, nós conversamos um pouquinho hoje aqui sobre batismo, que é um ato muito importante na vida do cristão, mas que ele por si só não traz a salvação. Pode ser que você esteja ouvindo a gente nessa manhã, já tenha tomado a decisão de aceitar Jesus no seu coração, mas nunca tenha se batizado, e o meu conselho é: procure uma igreja para poder se batizar, para poder dar esse passo de fé. É lógico que nesse tempo de pandemia tudo é um pouquinho mais complicado. Aqui na igreja mesmo nós vamos abrir uma próxima turma de batismo em breve, uma turma online, com as aulas de forma online, então a gente vai se adaptando em tempos de pandemia. Mas o meu conselho é: se você não tomou essa decisão ainda de se batizar, dê esse passo a mais na sua caminhada de fé, porque você vai estar mostrando para outras pessoas como é bom, como foi uma decisão acertada e boa que você tomou de caminhar com Jesus. A gente não falou, mencionou no versículo, mas não falou. Por exemplo, assim, André Cavalari, você aceita, você reconhece que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você diz sim, cheio de emoção, né? Eu digo assim: em nome do pastor Marcos eu te batizo. É assim? Não. Em nome do pastor Everaldo eu te batizo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, sim, né? A Trindade, isso é importante. É, exatamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que o batismo ele é realizado. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, porque independente de onde você se batizar, assim, seja aqui em Fortaleza, seja em outro país, seja em outra cidade, o nosso Deus ele é o mesmo, e você vai estar ali tomando essa decisão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Querido ouvinte, que alegria nós termos recebido essa aula agora com o professor André Cavalari. Quantas lições preciosas acerca do batismo nós ouvimos na manhã deste domingo, não é verdade? Então, professor André, muito obrigado por você ter ministrado essa lição tão importante, tão preciosa para nossos ouvintes no dia de hoje. É um grande prazer, uma grande alegria, e nós desejamos que Deus continue falando ao seu coração, não só hoje, não só no momento desse programa, mas durante toda a semana que está começando, que principalmente nesse tempo de pandemia, né, nós sejamos
livrados por Deus e Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família nesse domingo. E se você deseja aprender um pouco mais acerca desse assunto tão importante, faça contato conosco, 999620075. Mande para nós uma mensagem pelo WhatsApp, porque teremos imenso prazer em mandar para você todo o material acerca desse tema, inclusive até online mesmo, pelo Google Meet, pelo Zoom, qualquer outra plataforma dessas aí, nós darmos as orientações para você. Isso mesmo. É. O que facilitou até, pastor, nesse tempo de pandemia, que há males que vêm para o bem algumas vezes, é a gente ter esse material, para, por exemplo, uma turma de batismo todo gravado, coisa que a gente nunca tinha documentado nesses 90 anos de existência da nossa igreja, com centenas, talvez até milhares de turmas de batismo realizadas, a gente nunca tinha gravado, agora a gente tem todo esse material com o nosso querido pastor Naum Maia, falando sobre batismo, falando sobre igreja. Então, se você, querido ouvinte, deseja dar esse passo e participar, manda uma mensagem pra gente que nós já temos esse material prontinho para poder repassar para você. E se você ainda não fez a decisão por Jesus como sendo seu Salvador, também nos procure, pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp alguma coisa referente a isso. Nós teremos imenso prazer de retornar ao contato com você, orar com você, te instruir, te orientar nesse sentido também, para que você possa tomar esse passo tão importante de caminhar ao lado do nosso Senhor Jesus. Nossa escola dominical acabou. Aí você faz, né? Mas não saia da frequência 91.3 Rádio Logos FM, porque o nosso culto, direto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, já está sendo transmitido direto aqui pela internet, pelo YouTube e a partir deste momento, por aqui, pela 91.3 Rádio Logos FM. Então continue ligado com a gente. Com a graça e a misericórdia de Deus, nós chegamos ao final de mais um programa Sintonia Bíblica. Receba o nosso carinho, nosso abraço e o desejo de uma semana ricamente abençoada pelo Pai. Domingo que vem estaremos aqui. Eu te espero para mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Muito bom dia.